É mais alguém. Mas, enfim, boa noite. Novamente, sejam muito bem-vindas. Como é que estão vocês? Como é que foi a semana? Tudo bem? Tudo ok? Bom, semana passada, infelizmente, eu não consegui estar com vocês. Tive um imprevisto aí, um incidente. Me deixou um pouco aí na mão aí, né? Na mão, literalmente, ou na estrada, né? Digamos assim. Mas cá estamos nós, novamente, para dar continuidade ao nosso conteúdo e falar um pouquinho sobre português hoje, né? Tem alguém digitando. Parou de digitar. E como é que tá? Vocês estão de recesso essa semana? Me dizem aí. O que estão fazendo de bom essa semana, além de estar na UPT agora? Estão de recesso, gente? Eu vou começar a testar para saber quem está online realmente, tá? Preciso que vocês participem. Estudando para o simulado da escola. Simulado do tipo Enem ou Maria Luísa? Aí que com pergunta. Tá. Isso é muito legal. Eu fazia isso também no ensino médio. Na escola que eu trabalhava até ano passado também tinha. Eu acho muito interessante. Mas eles consideram como nota trimestral, tipo troca-prova. Na onde vocês estudam aqui na região, só tem uma avaliação por trimestre. O restante atividades, peso 10, né? Que era assim, era peso 10, 4 pontos de avaliação e 6 pontos de atividade. É assim aí também? Ou ele entra como uma atividade extra? Entendi. Faz sentido. É bom. Ah, Tatiele, você já concluiu. Legal. Você está revendo conteúdo. Interessante. Trabalhando. É, eu também estou de recesso, mas não paro de trabalhar, né? O professor não para. Ah, 3 pontos. Isso aí. Interessante. E é conteúdo geral, né? De todas as disciplinas, de todas as áreas, né? Menos, acho, se eu não me engano, as eletivas que não tem avaliação, é isso? Uma coisa assim. Não lembro, foi ano passado, mas já passou. Já saiu da minha linha de visão, eu já não lembro mais. Gente, deixa eu fazer uma recapitulação com vocês aqui rapidão, rapidinho, sobre o que nós vimos até hoje, né? A gente fez uma revisão sobre o que é língua, linguagem, né? O conceito de língua e de linguagem, o conceito de variação linguística, preconceito linguístico, nós vimos isso. Depois a gente viu a questão da palavra, né? Formação de palavra. E aí a gente viu radical, os afixos, né? Prefixo e sufixo, e também a vogal temática. Já fiz um começo com vocês sobre substantivo e artigo, mas eu resolvi trazer um outro material um pouco mais simplificado, porém a gente vai trabalhar hoje com atividades parecidas, né, do padrão Enem, né, com relação ao substantivo e artigo. O que vocês vão perceber é que esse conteúdo em específico, vocês já viram, vocês têm contato com esse tipo de conteúdo, vocês viram no sexto ano, na escola pública, se eu não me engano, é no sexto e no ensino médio, que tem sexto e ensino médio, que eles vão tratar disso, né? Sexto ano trata mais pesado e o ensino médio é mais uma revisão. Deixa eu ver aqui. Maria Luísa, isso na escola militar é meio difícil de fazer o simulado. É outro nível também. Eu nunca dei aula na escola militar, mas eu conheço a grade curricular da escola militar por ter amigos, né, que dão aula aqui perto de mim na escola militar. E eu sei realmente que é bem pesado. Mas não é impossível não, tá? Só querer dedicação um pouquinho. Bora lá para começar a aula, gente, ó. Substantivos, artigos, guia essencial. Desvendando os segredos da língua portuguesa. Então vamos lá.
Sumário, o que eu pretendo para substantivos com a gente em artigo? Definição de substantivo, tipo de substantivo, substantivo contáveis e incontáveis, né? Artigo definido e a importância para o Enem. Por que eu estou falando da importância do Enem? Quando se trata de questão de Enem, a gente, normalmente, né, na escola, nós vimos a questão, por exemplo, defina o substantivo, das palavras abaixo, quais são os substantivos, ou vinha aqueles quadrinhos, né, aquelas charges, identifica o substantivo na charge. Esse tipo de questão não vem no Enem, nem concurso que vocês forem fazer de nível médio, nem, ou futuramente de nível superior. Normalmente, eles pedem para a gente analisar a construção de sentido de um texto a partir do substantivo, do artigo, vai para o verbo, do advérbio, da preposição, da conjunção, né? Então, normalmente, a gente trata o texto, trata a gramática, né? Gramática normativa, no caso, a sintaxe, né? A organização frasal, mas também a questão do significado para o texto. Então, eu vou trazer essa diferenciação para vocês. E no final, eu vou mostrar para vocês, se der tempo, a gente vai fazer algumas atividades. Se der tempo, eu vou tratar com vocês uma lista de atividades que eu tenho aqui. E que eu vou pedir para vocês darem uma olhada durante a semana, para a gente recapitular na próxima semana. Mas, seguindo, o conceito é tranquilo, né? Bora lá. Substantivo. Nomeando o mundo. Substantivos são palavras que dão nome a seres, lugares, objetos, ideias. Ele representa tudo que pode ser percebido e imaginado. Entendendo o substantivo, né, para construir frases e textos com clareza. Então, basicamente, o que é substantivo? Substantivo é aquela classe de palavra que vai nomear as coisas, vai nomear os seres, os sentimentos, que tiver um nome, né? Vai ser substantivo. Basicamente é isso. Qual que é a dificuldade do substantivo, né? Bora lá, por exemplo. Substantivo, né? A palavra casa é um substantivo, porque refere-se a um lugar físico, um substantivo comum. Já falamos também da questão filosófica da casa, né? Que a gente pode ter um outro sentido para a palavra casa. Casa pode significar abrigo, segurança, né? Então, ele é minha casa, ou ela é minha casa. Não necessariamente o ser humano, ele é uma casa, mas ele representa abrigo, segurança, conforto, que é a ideia que a gente tem de casa, né? É isso. Segurança, abrigo. A gente está à vontade em casa, né? Teoricamente era para ser assim. Salvaguarda que não tem essa possibilidade, mas a gente é para ter essa segurança em casa. Então, casa é um substantivo. Maria, nome de pessoa, né? Maria, Eduardo, Camila. Ixi, tem infinidade de nomes por aí que são substantivos. Alegria, né? Alegria é um sentimento e ele é também, por ser um nome de um sentimento, a nomenclatura a gente chama de substantivo. É uma questão muito interessante, porque assim, na hora de... Vocês já estudaram comigo a questão da formação de palavra, mas na hora de criar uma palavra, um significado, cada língua faz de uma forma. Quando foram nomear na língua portuguesa, esse sentimento de alegria foi pensado de uma forma. A palavra Maria também, por mais que Maria ela vem, se eu não me engano, do hebraico, né? Não lembro. Mas foi pensado de uma forma, tem um significado, tem uma raiz. Tem palavras, tem substantivo que eu estudando na faculdade, eu passei meses tentando descobrir a raiz da palavra, né, da onde surgiu a etimologia da palavra, e eu não conseguia achar. Óbvio que isso era meados de 2012, 2013. Lá a gente não tinha inteligência artificial, digamos, para facilitar a nossa vida. Né? A internet, banda larga normal, mas tinha que pesquisar site por site. Algumas informações a gente não encontrava no site, tinha aqui na biblioteca. Aqui é a Vitória Francisca. Eu vou ter que sair 10 minutinhos, aí eu entro novamente. Vou resolver só uma coisa aqui, aí eu volto, pessoal. Tudo bem, Vitória. Se você preferir assim, senão você pode só silenciar a minha pessoa e deixar aí. Depois eu volto. Então tá certo. Fica à vontade, viu? Só dá um oi, eu voltei, só para saber que você tá Obrigada. aí para me chamar, tá? Bora lá. Como eu disse para vocês,
eu tive palavras que eu não consegui achar a etimologia da palavra, porque eu não lembro qual que era a palavra, faz muito tempo, gente, faz muito tempo. Foi um trabalho de faculdade, eu lembro que, assim, para eu conseguir realmente o foco, essa era uma palavra que veio do português europeu, se eu não me engano, e eu teria que pesquisar numa grande biblioteca, né, de uma grande universidade, e para mim não era meio que sem nexo fazer isso. Mas, seguindo aqui, a gente tem os tipos, né, de substantivo. O que é os tipos de substantivo, né? As definições, as classificações de substantivo. O primeiro, substantivo comum e próprio. Mais tranquilo de que identificar isso possível não há, né? O que é um substantivo comum? Comum é algo que é naturalizado, né? É corriqueiro, é visto com frequência. Talvez a palavra comum não signifique isso. Substantivo comum nomeia seres, lugares e ideias, dividem-se em comum, que se refere a qualquer elemento de um grupo. E próprio, que individualiza um ser. Então, digamos o seguinte, a palavra menina, né? Por mais que existe um parâmetro, né? Uma definição para menina, para se encaixar nesse quadro menina, e hoje a gente tem uma N situações de discussão de identidade de gênero, então vai mais além do que está no dicionário, tem uma questão de discussão de gênero, de identidade de gênero, mas a palavra menina é comum. Por quê? Existem vários tipos, várias meninas, né? Então, eu fui uma menina, hoje não sou mais, mas existem várias meninas. É comum, é natural, é corriqueiro, né? Não é específico, não é uma característica específica. Ela é menina, mas tem várias situações, várias pessoas que são meninas também. E aí o próprio, ele vai individualizar esse ser. Então, por exemplo, ela é menina, mas chama Camila. Então, menina, substantivo comum, próprio Camila, porque o nome dela é o que individualiza ela. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu tenho certeza que vocês já ouviram de algum professor de português de vocês é o seguinte: substantivo próprio inicia com letra maiúscula. Vocês já ouviram isso alguma vez? Nina tá falando para mim que sim, Tatiele sim. E isso foi martelando na cabeça de vocês por anos, né? Imagino que até o ensino médio teve professor que foi lá corrigir lá na prova de vocês, lá que vocês escreveram. Eu espero que não, mas se vocês escreveram com substantivo com a letra minúscula, substantivo próprio, ele foi lá, circulou e escreveu com a letra maiúscula. Mas alguém explicou para vocês o porquê que tem que escrever com a letra maiúscula? E não vale essa resposta de porque é substantivo próprio. Mas a pergunta é, por que substantivos próprios a gente escreve com letra maiúscula? Vocês têm ideia do porquê isso? Eu raramente vejo algum professor falar sobre isso, né? Já conversei muito isso com colegas de profissão, mas eu mesmo, na minha escola, né, quando eu estudei, eu nunca tive isso, nunca vi alguém explicar isso para mim. Eu também nunca me indaguei a respeito disso, nunca foi uma dúvida na minha cabeça. Para mim, era uma regra, eu tinha que decorar, então não tinha por que pensar no porquê nesse contexto do substantivo, né? Mas lembra que substantivo próprio ele individualiza? Ele deixa individual esse substantivo? Não é qualquer um, é o próprio, né? A letra maiúscula é justamente para que essa palavra esteja em destaque. Para quando eu ler um texto, eu ver ali, tá com letra maiúscula, não é início de frase, é um substantivo próprio. É o nome de alguém, nome de algum lugar, de uma marca, né? De algo que seja individualizado, não é algo comum. Entender essa diferença é crucial para a forma culta da língua portuguesa. Por quê? A palavra, vamos pegar aqui, banana, é um substantivo comum. A palavra banana. Mas eu tenho empresas com o nome banana, né?
Se eu tenho empresa com o nome banana e eu estou escrevendo a palavra banana no meio do texto, eu tenho que escrever com letra maiúscula. Eu estou identificando que não é banana fruta, é uma empresa, algum lugar, alguma coisa que individualiza. Então, é importante lembrar e saber sim a diferença. Principalmente quando nós vamos ler e entender um texto. Às vezes eu estou lendo um texto ali e tem banana com letra maiúscula. O que significa isso aqui? É um nome de uma marca ou de um lugar, mas é algo diferente da fruta. Aí aqui tem exemplos, né? Vamos lá. Um pouco de alergia hoje. Vamos lá. Cidade. A palavra cidade é um substantivo comum. Cidade tem vários, né? Mas São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte são cidades, então são substantivos próprios. País, a palavra país é comum, porque tem infinidades, né, de países aí no planeta Terra. Mas Brasil, Argentina, Chile são exemplos de substantivo próprio, porque são nomes de cidade. Pessoa, a palavra pessoa, ela é um substantivo comum, mas Maria, João, Pedro são nomes de pessoas, então são substantivos próprios. Vamos lá. Isso aqui a gente já acabou de ver. Posso seguir? Tranquilo até aqui, né? Qual que é a diferença do concreto versus abstrato? Bora lá. Substantivo concreto refere-se aos seres com existência própria. Casa, pessoa. Já o abstrato designa-se a qualidade, sentimentos, ações como a alegria, a beleza. A diferença crucial reside na dependência. O abstrato precisa de um ser para existir, o concreto não. Isso aqui é muito interessante, justamente por essa questão aqui. Na escola, eu aprendi o seguinte, que concreto era tudo que eu pudesse tocar, que fosse palpável, e o que eu não conseguisse tocar era abstrato. Né? Aí, a gente entra na seguinte questão. Por exemplo, um copo. Copo é algo palpável, posso tocar um copo. Mas essa palavra, esse termo copo, ele existe sem a dependência de outro. Ele é, né? Ele é existência própria, ele não precisa de outro para existir, para ter significado. O que é um copo? Copo é isso, né? Tem a questão visual também? Tem. Questão palpável? Tem. Mas essa questão de existir, ele existe. Ele não precisa de outro para existir. Agora, sentimentos é algo que precisa de outro para existir. Não tem como eu falar que existe. Eu estou vendo a alegria passar aí por aí. Eu sei que existe a questão filosófica, também tem a questão literária, né? Aí veio não é a Disney, acho que é Divertidamente são de que empresa, gente? Esqueci. Deixa eu ver aqui. Não lembro de qual empresa que é e tá muito difícil de procurar aqui. Mas enfim, aí vamos dizer que é da Pixar. Ah, me ajudou muito, Maria Luísa. Obrigada. Aí veio a Pixar e criou Divertidamente, né? Que ele materializou os sentimentos, deu forma para alegria, para tristeza, para raiva, e depois nos filmes seguintes para ansiedade. Eu acho que o filme é perfeito. Quando se trata de falar sobre os sentimentos, todo psicólogo que se respeite vai indicar isso para você. Você tendo 10 anos ou 50, ele vai te falar para assistir divertidamente. Mas a alegria, a palavra alegria, o sentimento, ele não existe fisicamente, não tem uma forma, né, para alegria. Teve uma situação também que anos atrás, né, sei lá, acho que no finado do Facebook, ou quase finado, né, hoje respira por aparelhos, viralizou uma GIF na época que dizia que era como a alegria funcionava, né? Como que era o hormônio da alegria funcionando, mas não existe isso, não era daquela forma. Então, é algo abstrato, por quê? Porque ele precisa de outro para existir. A alegria é um sentimento, ela é imaginável. Por mais que a gente pode ter assim, ele me causa alegria.
Mas ele não é alegria, ele te causa alegria, né? Então, é isso. Concreto versus abstrato. Não sei se eu já falei com vocês, por exemplo, da palavra Deus, que foi uma das palavras que levou a discutir sobre o conceito de concreto e abstrato na universidade. Não foi só ela, mas foi uma das, né? Justamente porque tinha conceito de que Deus era um substantivo abstrato, porque ele não existe fisicamente, uma forma, né? Teoricamente, a gente não. Teoricamente, não. Claramente, a gente não vai ver Deus, por mais que você vá ver na sua crença, ou na sua religião, ou nos seus sonhos, na sua imaginação, no seu sentido, onde você quiser. Mas o fato é que Deus, ele não tá, né? Não é uma forma, ele é uma entidade. Então, mas ele existe. No discurso religioso, ele existe. Ele tem força no discurso religioso. Ele tem uma forma, ele não precisa de outro para existir. No discurso religioso, ele existe. Então, sim, ele é um substantivo concreto, porque ele existe Já no voltei discurso. já, professora. Ô, Vitória, obrigada por avisar, viu? Então é isso, gente, a diferença. Alguma dúvida sobre concreto versus abstrato? Vou passar aqui, para a gente ver uns exemplos. Acho que não, né? Então vamos fazer um teste, ver quem é que está me ouvindo. Se vocês fossem escolher um divertidamente hoje, qual seria para representar vocês? Alegria, tristeza, ansiedade, raiva. Quais são eles? Medo, Repete, por favor. nojinho. Se vocês fossem escolher um divertidamente, um sentimento, um substantivo abstrato hoje, qual seria para representar vocês? Alegria. Alegria, Maria Luísa. Ansiedade. Tem o nojinho também, né? Eu escolheria alegria também, no momento. Alegria. Eu acho que hoje um divertidamente só não daria, não. Mas daria uma mistura de alegria com ansiedade, talvez. Tédio. Tá bom, Letícia. Espero que o tédio não tenha relação comigo, mas se tiver, mil perdões. Olha só, é interessante essa discussão dos sentimentos. Eu acho que foi muito bem construído no filme. Mas bora passar. Exemplo de concreto: mesa, livro, caneta. Exemplos de abstrato: alegria, tristeza, amor, saudade. Sei lá, tem tanto sentimento por aí, né? Não é com a senhora, não. Ai, que bom, Letícia. Tá preocupada aqui. Bora lá continuar. Aí, gente, antes de seguir para contáveis e incontáveis, tem uma outra classificação que eu não coloquei aqui. Por quê? Todo substantivo, tanto faz se for simples, se for comum, se for próprio, abstrato ou concreto, ele vai ter uma segunda classificação, que é ou ele é simples ou ele é composto. Também, né? Qual que é a diferença? Vocês lembram disso de simples e composto? Para a gente lembrar de simples e composto, a gente tem que lembrar o que a gente aprendeu esses tempos, reviveu esse tempo, né? Que é a questão do radical. Um substantivo simples é um substantivo que tem apenas um radical. Então, cadeira é só uma palavra, cadeira, com um radical só. Então, simples. Mas cadeira também é um substantivo comum. Então, ele tem essas duas classificações. Aí a gente tem o substantivo composto. Né? O que é composto? São duas palavras ou dois radicais. Então, se a gente pega girassol, guarda-chuva, guarda-roupa, né? Que tem dois radicais, só união de duas palavras. Então, ele também é um substantivo derivado, substantivo composto. Então, ele vai denominar ali também, né?
Então, eu não trouxe esse nos slides por isso, né? Porque todo substantivo ele vai ser ou simples ou composto também, né? Aí a gente tem aqui os contáveis versus incontáveis. Isso aqui é algo que raramente eu vejo nas grades, é mais difícil de eu ver. Mas o que é um substantivo contável? Pode ser contado individualmente, como livro, né? Se eu pegar um livro, eu posso contar os livros, né? Eu conto, né, por unidade, né? 15, 20, 30, 2, 3, 4 livros, né? Cadeira. Já os incontáveis, como água, areia, são medidos em quantidade, não contados por unidade. Então, a água, a gente não conta uma água, né? Traz uma, duas, três, quatro, cinco águas. Mas a gente conta por ml, né? Normalmente. Ou um copo de água, mas é o copo com água, não a contagem da água. Mas é garrafinha, por exemplo, 500 ml, 200 ml, 1 litro, 5 litros, 20 litros. A areia. A areia não tem como contar por grão de areia. A gente conta por, sei lá, tem gente que é por unidade, tem gente que é lugar que é por peso. Na região onde eu vim era por metro cúbico. Já na sua já via vender por saco de 20 quilos, então eles vendiam saco. Ah, já vi gente vender por carrinho de mão, né? Não sei como que vende areia, quanto conta, né? Mas para vender, por exemplo. Mas normalmente é assim. Estrelas. Por mais que a gente tenha uma estimativa de quantidade, que é difícil de contar, né? Quantas estrelas tem. E ainda tem uma questão que é muito interessante. As estrelas, elas brilham muito tempo depois de morrer, né? Assim, muitos anos a gente ainda vai ter luz, porque a estrela é esse corpo celeste, né? Essa luz, né? Ela tem vida ali. Então, quando ela morre, a luz dela ainda fica permeada ali por anos. Então, a gente sabe se é luz, se é estrela. Não dá pra saber, a não ser que você tenha um telescópio para ficar ali olhando o céu. Bom, substantivos contáveis: livro, cadeira, carro. Incontáveis: água, areia, ar, né? Ar. E aí, tá. Antes de passar para os artigos, dificuldade até aqui? Não. Meninas, vocês estão de parabéns, viu? A quantidade de menina fazendo esse curso é grandíssimo. Acho que as duas turmas que eu tenho, das 3 turmas que eu tenho da UPT, 85 para mais por cento é menina. É isso aí, meninas. Tá certinho. Tem que se esforçar mesmo, estudar mesmo. Vai enviar os slides? Em que situação? Vocês querem que eu envie por onde? Querem que deixem na sala do Classroom? Querem que mande Sim, por... professor. Desculpa, não entendi. Classroom? Sim. Tá, É melhor, a joia. gente consegue baixar offline. Mas é, né? Mulheres no topo. Precisamos botar essa igualdade igual. Sabe que é uma coisa que eu sempre pensei sobre isso? A maioria dos alunos que eu tenho na escola de ensino médio são meninas. A maioria. A maioria dos colegas que eu tinha na faculdade eram meninas. E o que acontece com essas meninas que não estão no mercado de trabalho? Eu sempre pensei isso. Mas, Algumas estão grávidas e outras estão trabalhando. pois é. Bom, vamos deixar essa filosofia para depois. Vamos continuar com aqui, senão o Wallace, a gente tá. O Wallace, ele é o bendito fruto, né? Mas ele não conta porque ele não é aluno, né? Ele só está aqui para nos orientar, para nos direcionar. Mas eu acho isso legal. É uma forma de pensar a respeito, talvez, escrever um artigo, uma tese. É.
Eu sempre vejo essas informações como possibilidades de estudo, né? Bom, tão importante e menosprezado é o artigo. Por que eu vou dizer para vocês que é menosprezado? Porque todo mundo acha que o mais importante entre substantivo e artigo é o substantivo, quem vai carregar todo o sentido da oração é o substantivo. E, na verdade, o artigo ele é um cara muito importante. Mesmo que a gente tenha definições simples, né? 2 definições simples e poucas exemplos, né? Poucos artigos indefinidos e definidos, eles têm uma importância gigantesca na construção do sentido. E eu vou mostrar isso para vocês. Primeiro, o que são artigos, né? Artigos definidos, indefinidos, concordância com substantivo, casos especiais. Bora lá. Artigo. Artigos especificam, generalizam o substantivo. Eles vão especificar ou generalizar o substantivo. Eles definem o, a, os, as, ou indefinem uma. Então, não é o substantivo que vai se definir, né? É o artigo que vai definir esse substantivo. Artigos são importantes para a clareza da precisão. Por quê? Vou trazer aqui para vocês. Espera aí, deixa eu passar. Esqueço que não é esse slide. É aqui. Artigos, especificação de substantivos. Ele vai especificar o substantivo. Então, artigo definido. Esses decoraram isso aí, né? Definido o, a, os e as. Esse a é muito interessante porque o a ele pode ser muita coisa, viu, gente? Tem que tomar cuidado com o a. Especifica um substantivo já conhecido. Artigo indefinido, ele vai indica o substantivo não especificados antes. Então, por exemplo, vamos trocar esse miúdos. Se eu digo a casa do Lucas é grande, a gente entende como interlocutores, nós todos sabemos quem é o Lucas. Eu estou dizendo quem é, né? Estou especificando o Lucas, não é qualquer casa, é a casa do Lucas. Então a gente sabe, primeiro, o que é uma casa. Segundo, quem é Lucas, né? E qual é o conceito de grande. Então, não é qualquer casa, é a casa do Lucas e a gente sabe quem é esse Lucas. Agora, se eu digo uma casa é grande, a gente não sabe de que casa é essa. Pode ser a casa do Lucas, da Ana, da Maria, do João, do Pedro, da esquina, do meio da rua, do final da rua. Pode ser qualquer casa, mas ele generaliza, né? Estou dizendo para vocês que é uma casa, qualquer casa aí. Deixa eu passar os slides. Artigos definidos. Deixa eu ver aqui. Foi exatamente isso que eu acabei de falar. Os definidos, eles definem, né? Artigos definidos especificam um substantivo em português são o, a, os e as, e eles indicam que o substantivo é conhecido pelo falante ou ouvinte. Então a gente sabe o que está falando, né? Se eu não sei, não cabe eu colocar um artigo definido. Porque eu não sei, se o meu interlocutor, né, não sabe do que eu estou falando. Artigos definidos especificam substantivos, eles ajudam o substantivo. É conhecido por falante como o e a. São usados singular no plural. Tá. Antes de falar sobre isso, eu preciso saber o seguinte. Vocês sabem o que significa flexão por gênero? Ou flexão por número? Isso vocês vão ver no substantivo, no artigo e nos verbos. Isso, de flexão. O que é uma flexão por gênero? Gênero, na língua portuguesa, a gente não está falando de sexo biológico, né? Não está falando de macho ou fêmea, a gente está falando de gênero. Na gramática normativa só existem 2 gêneros, que é feminino e masculino. Até então, tá? Pode ser que isso daqui 10 anos mude, mas até então é isso, 2 gêneros. Então, os artigos, assim como os substantivos e os verbos, eles vão se flexionar com relação ao gênero.
Então, se eu vou falar casa, casa é uma palavra feminina. Então, o meu artigo ele também tem que estar flexionado no feminino, que é a casa. Se eu vou trazer um substantivo masculino, por exemplo, livro, eu também tenho que usar o meu artigo, ele vai flexionar por gênero. Então, é o livro. Por que eu estou falando isso para vocês? Se eu falo a palavra casa e peço para vocês colocarem o artigo antes, vocês vão me falar. Mas esse conceito, flexão por gênero, é o que mais vai... Eles não vão pedir para vocês na prova do Enem, por exemplo, diga para mim aí qual que é o artigo masculino que coloca antes da palavra livro. Não, eles vão dizer para vocês qual é a flexão exata, correta para um substantivo, né? Quais são as flexões de gênero para a palavra tal, não sei o quê. Então vocês precisam entender o que é isso. Flexão de gênero é isso, masculino, feminino. Agora, de número é plural e singular. Então, se eu tenho uma pessoa, singular. Se eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, plural. Então, o livro, singular. Os livros, plural. E ainda tem uma segunda flexão que é por gênero. Então, se eu pego uma sentença, vocês vão falar para vocês, vou trazer um sintagma. Esse sintagma está flexionado pelo quê? Os livros da Ana, né? Está flexionado por gênero e por número. Difícil isso, a questão da flexão? Se eu passar adiante e perguntar para vocês aí, está flexionado por quê aqui, vocês vão entender? Já dizia minha avó, né? Quem cala consente. Então vamos lá. Artigos indefinidos. A gente já falou sobre isso. Quem é que está falando comigo? Quem é o 92DS D2HKPP? Quem é você, ser humano? 92DS D2HQPP. Enfim. Artigos indefinidos mais exemplos. Os artigos indefinidos, uns e umas, referem a substantivos tais. Isso aqui a gente já foi. Ordem. Em português, os artigos geralmente precedem o substantivo, ou seja, eles vêm antes, especificando se são definido e indefinido. A concordância de gênero, lembra? Flexão de gênero, masculino e feminino. Número, singular e plural, é fundamental entre artigo e substantivo. É isso que eu acabei de falar para vocês. É necessário e obrigatório. Não dá para falar o casa nem as casas. Tem que concordar. Eles têm que andar junto. Futuramente, vocês vão entender que o substantivo mais o artigo, eles vão formar o sintagma. O que é um sintagma nominal, o que é um sintagma verbal. Isso mais para frente. Artigos definidos, tá. Artigos específicos ou generalistas, já foi. Revisão. Artigos definidos especificam, enquanto os indefinidos generalizam. A escolha inadequada confunde a identificação do substantivo referenciado. Né? Então, se eu coloco escolhas inadequadas confundem a identificação do substantivo referenciado. Se eu coloco um artigo que seja diferente da concordância com o substantivo, eu não sei de qual substantivo eu estou falando. É isso que ele está dizendo. Precisa ser concordância por conta disso. Artigos garantem a precisão e evitam a ambiguidade de comunicação. Tá. Aqui. Deixa eu ver aqui. De novo. Não acredito que ela foi pro final. Pro início. Essa atividade, eu preciso que vocês, tá? Vocês vão contar para mim quantos substantivos tem aqui. Vou fazer melhor, peraí.
Janela é esse. É esse aqui. Esse texto aqui. Vocês vão contar para mim quantos substantivos e quantos artigos tem nesse pequeno texto aqui, tá? Se tiver um substantivo repetindo, é 2. Então, vamos supor, ali acho que é a palavra cérebro, cérebro que repete. É 2. Então, vocês vão dizer para mim quantos substantivos e quantos artigos tem. Independente da classificação. É substantivo próprio, é substantivo comum, é artigo definido, indefinido. Para mim é diferente. Eu quero saber quantos tem, tá? Eu vou dar aqui uns minutos para vocês fazerem. Alguma dúvida sobre o que é para fazer? E aí eu vou chamando um por um aqui nessa lista aqui para me responder, viu? Ó, posso repetir sim. Vocês vão contar para mim quantos artigos e quantos substantivos tem nessa palavra, nesse texto. No texto, entre aspas aqui. Na infância até o tempo voa. Por exemplo, na infância. Infância é um substantivo, então já tem um. E aí vocês vão contando até encontrar quantos substantivos tem e quantos artigos. Ficou mais claro agora? Eu vou mutar aqui para vocês não ficarem ouvindo o som da minha respiração, mas eu tô por aqui, daqui a pouquinho eu volto para perguntar para vocês, tá?
Oi, gente, aí já terminou? Quem já terminou pode colocar aí, Maria Luísa. Vou ativar a câmera aqui novamente. Já foi? Querem mais 5 minutinhos? Como estamos aí? Digam vocês. Estou por vocês. E aí, gente, vocês não me responderam. A Letícia respondeu ali, mas eu quero saber se vocês querem mais tempo para fazer ou já terminaram. Vou começar a chamar aqui. Coincidentemente ou não, o usuário cheio de números e letras lá saiu da sala. Vou dar mais uns 2 minutinhos. Eu desliguei o microfone sem querer. Eu vou dar mais 2 minutinhos, 2, 3 minutos. É o suficiente, acho, para vocês terminarem.
Bora lá, gente. Deixa eu ver aqui as respostas. Letícia falou. Vitória. Maria Luísa. Tatiele. E Lília. Foi todo mundo, né? Ai, que gracinha. Todo mundo respondeu. Bora lá, deixa eu ver as respostas agora. Só ver quem respondeu, não resolvi a resposta. Vitória falou que tem 18 substantivos e 17 adjetivos. Letícia diz que tem 17 ou 18 substantivos e 14 artigos. Tatiele diz que tem 13 artigos e 18 substantivos. Lília, 13 artigos e 19 substantivos. Vitória está digitando alguma coisa antes de eu mostrar a resposta para vocês. Já adianto que nenhuma de vocês acertou. É. É difícil contar, né? Identificar. Bora lá, deixa eu ver aqui. É aqui. Ó. 24 substantivos, porque tem um ali que é uma conjunção, mas ele está substantivado, que é o mesmos, né? Ele está ocupando o lugar de substantivo. Mas se a gente for contar só, serão 23 substantivos. Ninguém acertou a quantidade de substantivo. Aí tem a quantidade de artigo, que foi isso aqui, ó, 12 no total. 8 definidos e 4 indefinidos. Nenhum de vocês acertaram. Bora para a próxima atividade. Hum, 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 hum. Ó, aqui a gente tem um texto. Primeira coisa que eu quero que vocês façam é encontrar para mim. Eu vou digitar aqui o que eu quero no chat. Nesse texto aqui. Eu quero 3 substantivos concretos, 2 substantivos abstratos, 2 substantivos próprios, se houver, né? Se não, diga porque se mudaria, né? Se fosse substantivo próprio. E 3 artigos definidos e 2 indefinidos. Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão colocar ali letra A, 3 substantivos concretos, é esse, esse, esse. Letra B, abstrato. Letra C, próprio. E D, 3 artigos definidos e 2 indefinidos. Mais uns 10 minutinhos para vocês fazerem esse aqui também.
Pronto, gente. Posso perguntar para vocês? Ó, tipo assim, eu coloquei uns aqui, só que eu não sei se tá certo. Comum eu não achei. Ah, eu achei próprio. Eu achei avô e velho, porque ele falou velho, o relógio. Ele deu nome ao relógio. Tá, O outro, deixa eu ver. A letra abstrato, eu coloquei lembrança, que ele fala aí no final. Uma lembrança da infância, que é um sentimento. tá. E concreto, eu achei sala, que é nome. Relógio seria também. E horas, não sei. Bora lá. É a Vitória que falou comigo. Obrigada por participar, Vitória. E principalmente obrigada por falar comigo, que é bom ouvir voz de alguém de vez em quando. Vamos lá. Substantivo concreto, né? Que existe sem precisar do outro, digamos assim. Então, parede, bolo, relógio, que mais tem aí? Vou olhar aqui com vocês. Hum, relógio, parede, voz, bolo, tarde. Os abstratos, né? Lembrança, memória, sentimentos, ideias. Substantivo próprio não há, né? Não há nenhum substantivo próprio. Mas se houvesse, mudaria o que no sentido do texto? É isso que ele está perguntando, né? O que eu perguntei aqui, ó. Não, no texto? Se não, diga como ele mudaria se tivesse. Se ele tivesse um substantivo próprio, em vez de falar só do avô, né? Cadê o avô? Deixa eu ver aqui, deixa eu achar aqui no texto. Lembrança e faz de voz, a voz do avô, né? Se eu tivesse um substantivo próprio, ao invés de avô, significaria o quê? Primeiro, que ele iria ser mais individualizada, né? A narrativa se torna mais individualizada. A gente saberia de quem que ele está falando. Se eu vou falar, por exemplo, fazer um texto do avô de vocês sabem de que eu estou falando. Então, quando eu coloco um substantivo próprio, eu individualizo. Não é qualquer avô, é essa pessoa, né? Esse ser humano aqui. Então, é isso. Se houvesse, poderia ser João, Maria, avô Miguel, né? Ele ia individualizar essa narrativa. Aí, deixa eu ver se foi isso que eu pedi. Os artigos, né? Definido o velho relógio, a parede, a sala, a infância, a tarde, a memória. Indefinido, um objeto, uma lembrança. Agora vou perguntar outra coisa para vocês. Por que o autor escreveu o velho relógio e não um velho relógio? Por que ele colocou o velho relógio e não um velho relógio? Eu vou digitar aqui para vocês a pergunta para ficar mais fácil de vocês entenderem. Por que o autor usa o velho relógio e não um velho relógio? Oi. Olha, eu entendo que quando ele coloca o velho relógio, ele está querendo pontuar questão de tempo.
Como assim tempo? Me explica. Passado, o velho relógio, que ele fala das memórias dele. Não um velho relógio que ficaria no singular, não sei, fiquei na dúvida. Tá bom, Agora, vamos esperar se ver se mais alguém responde, que aí eu vou explicar para você o que ele quis dizer com o velho relógio. Tem a questão do literário, né? Da análise literária, né? Do significado, da filosofia do velho relógio. Mas o que ele quer dizer com o velho relógio? Que não é qualquer relógio, é aquele relógio, é o relógio que ele via na casa do avô. Marcou a infância dele de alguma forma, né? A gente tem essas marcas de infância. Nessa questão é o velho relógio. Então, é qualquer relógio? Não. O velho relógio da casa do avô dele. É por isso que ele usou o e não um velho relógio. É esse em específico, não é qualquer. Entendeu? É claro que vai ter esse peso aí de marca de memória, né? Marcou a memória dele. Por mais que seja um objeto comum, um objeto que pode ter em casa de qualquer um, o velho relógio é o relógio em específico. É esse relógio, não é relógio de qualquer casa. Deixa eu ver aqui, Tatiana. Relógio, parede, sala, lembrança, memória, não tem substantivo próprio, artigos definidos. Muito bom. Isso aí. Então, é isso. Agora, próxima pergunta que eu vou fazer para vocês, com relação ao sentido, tá? Como os artigos ajudam a mostrar se algo é conhecido ou novo no texto? Como vocês acham que isso acontece? Como os artigos ajudam a mostrar que algo é conhecido ou novo no texto? Ó, os artigos definidos, eles definem esse substantivo. Então, a gente sabe que o interlocutor, né, que o falante e o ouvinte, eles sabem do que está falando, né? Então, é isso. Quando ele diz o relógio, né, o relógio, ele está dizendo que a gente sabe o que ele está falando. Mas futuramente ele vai falar ali de quem é. Mas ele tem essa conexão de saber, do interlocutor saber o que está acontecendo, quem é esse o, né? Já indefinido, eles mostram um elemento que ainda é novo. Então, lembra lá dos um objeto, uma lembrança? É algo novo, algo desconhecido dos interlocutores. Tranquilo até aí, gente? Sim, professora. Tranquilo? Deixa eu procurar aqui para vocês. Eu já devia ter colocado isso aqui, mas eu esqueci, perdão. Que são as atividades. Vou fechar aqui no Word e vou abrir no PDF. Ó. Vou finalizar aqui. E vou mostrar outro que, se vocês quiserem, eu também compartilho com vocês, tá? Lá no Classroom. Isso aqui são questões que são padrão, concurso, padrão Enem, tá? Como é que vai tratar isso? São de nível médio, normalmente, né? É esse padrão que tem de questão aqui. Então, a primeira ali é muito tranquilo, ó. Só que tem uma pegadinha nessa questão, eu quero que vocês identifiquem qual que é. Identifique e liste 3 exemplos de substantivos abstratos presentes no seguinte trecho do poema de Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Então, identifiquem aí qual que é a pegadinha que tem ali. Professora, eu acho que
O substantivo abstrato seria. Eu não sei se tá certo, meio? Para a gente pensar o que é um substantivo abstrato, primeiro a gente tem que lembrar o que é um substantivo. Meio é o nome de algo? Ou a forma, conduto? E aí? Professora, não seria no meio do caminho tinha uma pedra. Ele deu. Substantivo é quando dá nome a algo. Uhum. Tinha. Não. Tinha, professora, né? Não? Hum? Tinha uma. Tinha uma? Ou só Tinha tinha? do verbo, né? Do verbo Sei. ter. Tinha uma pedra. Uma, a gente aprendeu que é um artigo. Uhum. Então, ali, até pode ser um substantivo a palavra meio, mas ele é um substantivo masculino, não tem classificação como abstrato, não. Aí tem a palavra pedra, né? Pedra é um substantivo. A grande questão é o seguinte: ele pediu 3 exemplos de substantivos abstratos. Abstrato é aquele que não existe sozinho. Ele precisa estar, né, em outro contexto. Lembra de não ter visão dele, não ter, né, audição, tato. Professora, posso falar? Claro, Maria Luísa, por favor. Eu acho que a pegadinha da questão é que fala o seguinte, que pedra tinha uma pedra. Não existe mais a pedra. Eu não Que sei se tá bacana certo. você pensar isso. Não, é que eu achei muito legal. Não tô rindo de deboche, porque eu achei muito legal. Você foi muito além da filosofia do negócio, da semântica, né? Você foi muito além disso. Agora esquece, ô Maria Luísa, a gente vai esquecer o significado, mas sim a palavra em si. Tem substantivo abstrato? Essa é a minha pergunta para vocês. Nesse contexto, não existe nenhuma dessas palavras é um substantivo abstrato, porque abstrato é algo que não existe sozinho. Ele não, ele a gente não, antigamente se falava disso, não é palpável, não existe no discurso, não é visto, não é ouvido, não é sentido, não é tocado, né? Então ali nenhuma das palavras é abstrato. Normalmente quando vem esse tipo de questão no Enem, ele vai vir alternativas lá embaixo, né? Letra A, caminho. Letra B, não sei o que, e lá embaixo vai ter escrito assim, nenhuma das alternativas. Por quê? Porque realmente não existe. Nessa questão não existe substantivo abstrato. Então, o que a gente falaria se fosse isso? Não tem nenhum sentimento, né? Não tem nenhum algo, nenhum realmente substantivo abstrato. Então, qual seria a resposta? Não há substantivo abstrato. Entenderam qual que é a pegadinha? Agora, olha lá embaixo, ó, questão de baixo. Essa daqui é uma que é tranquila. Ó. Em qual das alternativas abaixo o substantivo destacado é classificado como abstrato? Aí não tem nenhum destacado, porque por causa de um erro de digitação, mas cachorro, livro, cidade, beleza e carro. Cachorro, livro, cidade, beleza e carro. Qual desses é um substantivo abstrato? Beleza. Beleza. Isso aí. Justamente porque não é algo palpável, não é algo que existe sozinho, né? A beleza de quem ali? Da flor. Então, a beleza da flor encanta todos. Esse é o substantivo abstrato. Deixa eu rolar aqui, ó. Em textos literários e jornalísticos, o uso de expressivo da linguagem é um recurso estilístico. Deixa eu voltar isso aqui, vou voltar aqui na aba certa para ler com vocês. Ah, eu baixei demais, peraí. Ah.
Em textos literários e jornalísticos, o uso expressivo da linguagem é um recurso estilístico comum para enfatizar ideias e provocar reações ao leitor. Então, ele está falando o seguinte, que o estilo da linguagem, que é a forma da linguagem, né, o tipo de linguagem é usado para trazer essa relação de leitor, provocar reações ao leitor, trazer estranheza, causar um sentimento de amor, de conexão, enfim, dependendo da situação. Considere a flexão de grau do substantivo. O que é grau? Aumentativo ou diminutivo? Tá? Então, algo que é grande e algo que é pequeno. Qual das opções abaixo apresenta um exemplo de grau diminutivo, ou seja, que reduz, com a expressão, com o valor expressivo, indicando afetividade ou ironia? Então, o que ele quer saber? Ali embaixo, qual alternativa que tem um substantivo no diminutivo que ele está indicando afetividade ou ironia, em vez de simplesmente indicar o tamanho reduzido? Então, ele vai trazer a ideia de algo afetuoso, é um elogio ou pode ser uma ironia. Sabe quando a gente usa, por exemplo, bonitinha? Aquela menina é bonitinha, pode ser afetuoso, mas também pode ser irônico. Essa pessoa, dependendo do tom da voz, né, da forma que foi dito, a gente sabe que é diferente. Então, qual das alternativas ali indica afetividade ou ironia? Professora, Pode falar. eu acho que é a letra D. B. Sim. Vamos discutir isso aqui então. Ó, precisa de um pedacinho de bolo para experimentar. Pedacinho ali não está indicando afetividade, não. É pedaço pequeno mesmo, né? Comprei um carrinho novo. Aí você disse, Letícia, que é o B. Por quê? Porque carrinho, por mais que a gente tenha carrinho de brinquedo, carros não são pequenos, né? Por mais que seja, né? É um meio de transporte relativamente grande. Então, carrinho. Na verdade, a senhora não entendeu. Eu falei letra D. D. Tá, então vamos por parte. Sim. Carrinho. Mora em uma casinha simples. Quando eu falo casinha simples, eu estou querendo dizer que é afetivo, né? Uma casinha simples, mas aconchegante, ou seja, que traz essa ideia de afetividade, carinho. Aí tem a letra D. Apesar do divórcio, encaro tudo como um probleminha passageiro. Aí é que tá. Todo mundo está tendo essa dúvida entre D e B. Todo mundo que eu mostro essas atividades. Qual que é a diferença do D para o B? O D, probleminha, ele traz essa ideia de um problema pequeno. O que é um problema pequeno? É algo menos importante, um problema reduzido. Agora, carrinho novo, carrinho não tem como ser um carro pequeno. Por mais que seja um carro de porte pequeno, digamos assim, por exemplo, sei lá, agora tá vindo também aqueles elétricos lá que tá viralizando ali eu vejo uns vídeos aleatórios, mas um brasileiro, um carro pequeno, sei lá, um Uno, ele é um veículo grande. Então, o carrinho ali, ele tá trazendo a ideia de afetividade, né? Não de diminutivo.
eu passar aqui. Ah, e tem ali, plantei uma arvorezinha. Ali também é pequeno, né? Em qual das alternativas abaixo, o substantivo quanto à flexão de gênero é classificado como sobrecomum? O que é sobrecomum? É um substantivo que ele não vai variar, ele não vai flexionar como gênero. Feminino ou masculino, ele vai ser a mesma palavra, não muda. Então, se eu for falar de me referir, usar esse substantivo para me referir a uma pessoa do sexo feminino ou né, macho ou fêmea, vai ser o mesmo substantivo que eu vou usar. Qual é das alternativas aí? Que eu vou usar o mesmo substantivo, tanto se eu for falar de uma pessoa do sexo feminino ou do sexo masculino, eu não vou mudar o substantivo. Não vou flexionar por gênero. Acredito ser a criança, letra C. Isso, criança, né? A criança pode ser um menino, mas também pode ser uma menina, né? Freira, não, a freira. O galo nem tem masculino de freira, né? Porque acho que nem tem como masculino, acho que freira é, sei lá, padre, talvez, não sei, acho que padre é de outro nível também, grau. Para mim, não sei. Que alguém católico aí para me ajudar, porque eu não conheço essa hierarquia da igreja católica. Mas galo, não, porque galo tem a versão que é galinha. Heroína tem o herói, e ator tem a atriz. Uma vez falaram, eu vi escrito, foi, num jornal. Eu vi escrito no jornal atora. Achei interessante. Foi numa reportagem, acreditem se quiser. Ó, essa aqui já é um pouco mais complexa, ó. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, já leram esse livro? Se não, deveriam ler. Muito bom a dialética do... Machado de Assis é fantástico, né? Queria o que dizer sobre ele. Machado de Assis utiliza a narrativa em primeira pessoa para apresentar o protagonista peculiar. Então, primeira pessoa, eu faço isso, eu vi isso, eu comprei aquilo, eu. Por vezes contraditório. Então, ele traz essa ideia a história do Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele já começa falando assim, ou a história de um defunto autor ou de um autor defunto. Né? Então, ele narra em primeira pessoa e ele é contraditório o tempo todo. A personagem é contraditória. O que é algo contraditório? É algo que se opõe, né? Por exemplo, eu falo uma contradição. Eu falo que eu detesto, sei lá, pão doce. E de repente vocês me veem comendo pão doce. É contraditório. A obra é rica em digressões e flexões filosóficas. Digressões é aqueles saltos no tempo. Né? Então ele vai, volta, vem e volta, e reflexões filosóficas. Então ele vai analisar tudo, ele vai ver, sei lá, a primeira reflexão filosófica é no próprio velório dele, que ele está descrevendo a cena, que não tem quase ninguém na cena, e tem só as carpideiras que ele pagou antes de morrer para chorar no velório dele. Não sei se vocês já ouviram falar dessa profissão, mas ainda existem mulheres que fazem isso. As carpideiras eram mulheres que eram contratadas para chorar em velório, para não ter aquele velório sem ninguém velando o corpo, eles contratavam as carpideiras para chorar. Ele faz essa análise de como ele era importante para a sociedade antes de morrer, mas depois que ele morreu só tinha as carpideiras, e se eu não me engano, faz muito tempo que eu li, acho que um amigo dele chorando por ele. Não lembro, certo? Machado de Assis me perdoe. Mas enfim, então ele é contraditório, ele é reflexivo, ele faz digressões, contribuindo para um retrato crítico da sociedade da época. Então ele faz essa crítica da sociedade usando isso, das aparências sociais, né? Das pessoas serem aparentes, de mostrarem o que são, mas na verdade não são aquilo. Hipocrisia, né? Considerando a importância dos substantivos na caracterização desse protagonista e na construção do universo narrativo, então vamos lá, considerando a importância do substantivo na caracterização desse protagonista, ou seja, as escolhas dos substantivos, dos nomes que ele usou ali no título, ó, Memórias Póstumas de Brás Cubas.
e na construção do universo narrativo discorre sobre como a escolha e o uso dos substantivos contribuem para a singularidade da obra, explorando na função semântica, na identificação, nomeação e descrição dos elementos que compõem a narrativa machadiana. Vou abaixar aqui um pouquinho. Não posso baixar, que senão não vai dar para ver. Vou repetir. O que ele quer que fala? Ele não falou, ele não perguntou para vocês, ele disse que a obra do Machado ela é contraditória, a personagem ela é contraditória, ela é peculiar. O que é algo peculiar? Algo diferente do normal, não existe nada normal, né? Mas é diferente do padrão, digamos assim. Ele faz muitas reflexões, muitas críticas sobre a sociedade. É isso que ele fala. Agora, como a escolha do substantivo contribui para a singularidade da obra? Como que o nome dele ali, o nome Memórias Póstumas de Brás Cubas, faz a gente refletir sobre o contexto dele, sobre essas críticas sociais, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Como isso é colocado? Explorando a sua função semântica na identificação da nomeação e descrição dos elementos. Então, o significado de cada palavrinha que está ali, ó, memórias póstumas. Por que ele não usou memórias pós-mortem ou memórias depois de morrido? Por que ele usou memórias póstumas de Brás Cubas? Tudo em faixa alta, tudo em maiúscula. Ele não colocou o nome da personagem em primeira pessoa. Ele usou o título e o sobrenome. Então, desde o título, tá? O Machado de Assis ele já está trazendo uma crítica sobre essa visão da personagem elitizada, sobre como essa personagem ela é vista como alto poder aquisitivo. Então, ele tem esse ar de rico. Socialmente falando, ali na cadeia dele, ele se coloca como isso. Ele não é qualquer pessoa, ele é o Brás Cubas, né? E aí, até essa escolha de póstumas e não depois de morrido, ou depois de morrer, ou depois de, sei lá, não sei, ele mostra essa elitização da personagem. Ele demonstra que essa personagem, ela tem esse ar de elitizada, de superioridade. Então, a nomeação e descrição dos elementos que compõem a narrativa. Como eu responderia isso daí? A escolha dos substantivos por Machado de Assis refletem a crítica social do personagem estabelecida no texto, falando sobre uma sociedade que mostra algo, mas é outra. A elitização necessária, o poder, né? Vocês perceberam que eu fui lendo o enunciado antes de pensar a resposta? Como que isso viria para vocês? Viriam alternativas, né? Então, é muito importante, antes de ler, vejam que ele está falando de substantivo. Tem substantivo próprio, tem substantivo comum. Ele está perguntando o que é um substantivo próprio, o que é um substantivo comum, o que é um substantivo não. Ele está perguntando como o substantivo colocado nesse contexto está ajudando a gente a entender quem é a personagem. E é assim que, na maioria das vezes, vai ser tratado. Deixa eu voltar aqui numa outra questão com alternativa para ficar mais fácil para vocês. Ó, olha que forma bonita para perguntar ali. Deixa eu voltar aqui. Essa daí é uma questão da FATEC. Aí ele vem com um trecho, né? Deixa eu ver a hora. Ai, faltam 15 minutos ainda. Um hipotético visitante extraterreno teria dificuldade em acompanhar uma refeição da nossa espécie sem ter ânsia de vômito. O vocábulo desse segmento que, com as adaptações necessárias, não podem ter sua forma empregada indistintamente, né? No singular ou no plural, e. O que vocês conseguem entender dessa questão?
indistintamente, ele significa sem fazer distinção, ou seja, de forma igual para todos, né? Qual é das palavras ali que não vai flexionar, né? Adaptar necessário pode ser empregado de singular, não vai flexionar de forma igual no singular ou no plural. Ou seja, ele não vai flexionar de forma. Não vai ser uma flexão normal, eu não gosto dessa palavra, mas é uma comum, digamos assim, padrão. Não vai ter uma flexão padrão de plural e singular. Que ele vai ser uma flexão diferente. Qual das alternativas? Refeição e refeições? Dificuldade e dificuldades? Vômito e vômitos? Ânsia e ânsia? Espécie e espécies? Eu acho que seria a letra D. Por que a letra D? Sei, professor, explicado. Eu imaginei que a resposta seria essa. Eu imaginei porque... Eu imaginei que a resposta seria essa. Mas ânsias e ânsia? Ânsia. Eu acho que a resposta seria a letra E, espécies. Espécie e espécies? Ai, tem um plural, não. Espécie, sim, espécies. Qual delas não tem plural? É isso que ele está perguntando. Seria refeição, refeições, dificuldade, dificuldades. Vômito, vômitos. Ânsias, ânsia. Espécie, espécies. Eu voto na B. Na B? Por quê? Se tira o S, fica a mesma coisa. Igual nas outras. Mas Vou deixar vocês pensar 2 minutinhos. Enquanto isso, eu vou buscar um copinho de água, que eu já tô com a boca cheia, gente. galerinha, galerinha, que letra. Eu votaria na B. E vocês? Eu voltei, mas não voltei só para falar uma coisa que eu tinha esquecido de avisar. A palavra que a gente está procurando, a alternativa que está procurando, no singular e no plural, eles vão ter diferentes significados. É isso que vocês têm que pensar. Bora lá. Espécies. Voltei, não falei que era rápido? Ó, teve gente que acertou, mas não soube explicar. Então eu vou tentar explicar para vocês o que ele quer saber. Ele quer dizer o seguinte: que tem palavra ali que, quando está no singular, ela tem um sentido, quando está no plural, ela tem outro. Então, a palavra ânsia, quando está no singular, ele indica desejo, né? Eu anseio, tenho ânsia de, sei lá, de ganhar na Mega Sena.
sei, qualquer coisa de ânsia aí que vocês tiverem. Agora, ânsias, quando vem no plural, ele traz o sentido de mal-estar mesmo, né? De enjoo, mal-estar. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Eu não posso usar de qualquer forma no singular e no plural. Eu tenho que pensar em como é que eu vou fazer isso na construção, porque a ânsia no singular ele tem ideia de desejo. No plural, ele tem ideia de mal-estar, de vômito. Então, é a alternativa D. Por isso. E eu tenho certeza que a maioria de vocês não deve nem ter pensado nisso, assim, nem passado na cabeça sobre isso. Deixa eu passar aqui uma outra aqui que eu achei legal. Ó, essa aqui é uma questão muito fácil e é questão de vestibular. Na letra da música aparecem as palavras sol, aí vai ter uma música, né? Mas para mim não é indiferente a música. Mas na letra da música aparecem a palavra sol, céu, luz, ar, rios, fontes, terra e mar. Todas pertencem à classe gramatical dos substantivos, que é a mesma classe gramatical das seguintes palavras. Então, o que ele está querendo dizer? Qual das alternativas todas as palavras são substantivos? E aí? Essa aqui é fácil. Eu aposto aí na letra D. Peixe, flores, plantas, matas e lagos. Pronto. Peixes, flores, plantas, matas e lagos. Eu vou dizer para vocês por que os outros não são, tá? Preservar, plantar, florir, desmatar, cuidar, todos são verbos. Aí embaixo, belo, florido, poluído, sujo, desmatado, né? Ali todos são adjetivos. Cedo, tarde, hoje, amanhã são advérbios. Adjetivo ali na B são características, né? Letra C, advérbios, eles modificam, né? O verbo. Então, o único que todas elas são substantivas é a última, a letra D. Belo, florido, poluído, todos eles são adjetivos, viu, Maria Luísa? Quem mais falou que era outra aí? Ser, tarde, são advérbios. Vai ver mais pra frente o que é isso, mas não é. Deixa eu ver se dá tempo de mais uma, acho que tá muito em cima já, mas deixa eu ver aqui. Olha quanta coisa, tem 20 questões, viu, gente? Olha essa que legal, ó. Ele vai mostrar um pouquinho de texto dissertativo argumentativo, mas ele também vai falar sobre substantivo, né? Em qual das alternativas abaixo, o substantivo destacado empenha um papel crucial no progresso da temática de um texto dissertativo argumentativo? Tema, né? Falar sobre o tema. Construindo contribuindo diretamente para a defesa de um ponto de vista. Beleza, memória, aroma, canto. Progressão temática. Ô Maria Luísa, aí vamos ver se eu consigo explicar isso para você em 3 minutos. Quem é que falou para você, sua professora na escola ou na UPT?
Gente, não esqueçam de assinar. Seria a letra E, professora? Peraí. Letra E. Persistente desigualdade social. Ó, bora lá. O que é progressão temática? Primeiro a gente tem o tema da redação, né? Então, quando eu vou falar sobre o tema da redação, eu posso fazer uma progressão temática, eu posso encadear esse tema e conectar nos parágrafos, né? Ele vai, aos poucos, progredindo para o tema. Eu não preciso falar diretamente do tema, do ponto em si, mas eu vou fazendo essa conexão entre os temas. Então, qual dessas alternativas vai auxiliar, contribuir diretamente para a defesa do ponto de vista? A persistência da desigualdade social, o canto dos passos amanhecer, quando eu digo, vocês falaram certo, a letra E, já vou direto, senão não dá tempo, já está acabando nosso tempo. A persistência da desigualdade social, eu estou reafirmando isso. A persistência da desigualdade social, eu estou reafirmando, estou conduzindo, estou progredindo o meu tema, tá? Pergunta, vocês querem essas atividades aqui para vocês estudarem? Sim, não, ou talvez... De qualquer forma, eu vou deixar ela lá na Classroom, se vocês quiserem dar uma olhada. E aí, qualquer coisa, semana que vem, nós olhamos de novo isso daí. Ou se vocês... fiquei com dúvida de como construir essa aqui, como falar essa daqui. E aí a gente vai analisando e vê junto como faz isso. Tá bom? Aí eu passo questão por questão, explico para vocês, volto quantas vezes for necessário. Mais importante para mim é vocês entenderem como que vai ser cobrado isso. Tá bom? Gente, vou repetir. Quem não assinou, assine. Beijo para vocês, bom descanso, boa semana de segunda-feira, segundou, bons estudos, quem está descansando, bom descanso, quem está trabalhando, bom trabalho, e é isso aí. Tchau, gente, boa noite. Boa noite, professora. Tchau, Maria Luísa, vou falar tchau individualizando vocês, né? Tchau, Letícia, tchau, Lília. Maria Luísa, tem duas Lília, Lília Chagas e Lília Cerqueira. Tatiele, Vitória, tchauzinho.